Galera, quando nós estamos falando de pré-modernismo, pré-modernismo prepara o Brasil, a literatura, não é? As artes, de um modo geral, para aquela Semana de Arte Moderna, de 1922, para o modernismo em si, né? É interessante a gente salientar que, mesmo sendo pré-modernismo, por exemplo, um dos principais nomes do pré-modernismo, que é o Monteiro Lobato, fez críticas assim, muito agudas, né, a Anita Malfatti, que é um ícone do modernismo brasileiro. Né? Então, assim, não são ideias contrárias. Como eu falei para vocês, o Monteiro Lobato, ele quer o progresso do Brasil, mas ele é muito conservador em questão de modos, de moral. Então, quando ele viu aquele nu cubista, né, que as pinturas da Anita Malfatti baseadas no nu cubista do Picasso. Baseado no Picasso já é um pouco sensual, não é? Picasso tem obras assim que ele deixa transparecer os órgãos sexuais, os órgãos genitais no rosto das pessoas. Então, chama essa fase dele, chama nu cubista. Então, o Monteiro Lobato fez críticas, né? E não foram bem aceitas as críticas dele, né? Mas o que é importante a gente perceber é que sempre é assim, né? Toda corrente literária, ela tenta romper, né? Rompe, ou pelo menos tenta romper com o que está em vigência, não é isso? Vimos, por exemplo, o Barroco, né? Que foi a primeira escola literária. O Barroco era cheio de contradições, de ideias contrárias, né? Antíteses, paradoxos, e aquela linguagem muito rebuscada, não tinha aquele equilíbrio entre a razão e o espírito, né? E a fé. E aí veio o classicismo para acomodar tudo. O classicismo buscava conter era até chamado de mau gosto do barroco, né? Então você vê que uma escola ela sempre é contraditória ao movimento de inteligência, né? Quer mudar tudo os parâmetros, né? E aí depois do arcadismo, depois do arcadismo, depois do barroco nós tivemos o arcadismo. Depois é que nós tivemos o romantismo, né? O romantismo era uma linguagem mais eloquente, né? Uma linguagem de romance, né? Um derramamento de sentimento. Aí depois do romantismo veio o realismo, que era para romper com aquelas ideias de sentimentalismo exacerbado do romantismo. O realismo, naturalismo e parnasianismo, eles têm as mesmas ideias de combate ao romantismo. Então você percebe que a corrente sequente ela é sempre assim mesmo, né? Mas aqui acontece esse fato inusitado, né? De um pré-modernista não concordar com o modernista, que achou muito avançado, né? E aí foi até uma briga, né? Falei para vocês que os Andrade lá e o Bandeira, né? Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, são importantíssimos nomes do modernismo brasileiro. Entraram em defesa da Anita Malfatti, né? Porque o que ela estava simbolizando e expressando, né, o cubismo, era uma das vanguardas literárias que vinha da Europa, sem com força total, né? As vanguardas estavam em alta na Europa, quando vieram para o Brasil, certo? Esquece disso aí, não. Aqui, deixa eu pegar o nosso slide de novo, que eu gosto dele, para a gente poder ver algumas características que nós já vimos, né, galera? Só para a gente continuar aqui, que a gente vai fazendo a nossa correção baseado naquilo que nós já utilizamos. Cadê esse slide? Aqui na página 55, essa atividade que eu já até fiz com vocês, né? Página 55, nós temos os versos do Ribeiro Couto, que ele fala de neblinas. Olha, a neblina das manhãs de inverno, ó São Paulo enorme,
Ó São Paulo de hoje, ó São Paulo ameaçador. A neblina das manhãs de inverno amortece um pouco o orgulho triunfante das tuas chaminés. Porque a gente está falando de processo evolutivo da indústria, né? A neblina esconde o contorno das grandes fábricas ao longe, perdidas na planície, entre o chato casario proletário. A neblina é uma presença reincidente, é um dos estilos de época já estudados anteriormente. Onde é que nós vimos muita neblina? No simbolismo, né? Que é a última corrente que nós vimos. Que o simbolismo é o culto ao vago. Lembra? O simbolismo se contrapõe ao parnasianismo, que é o culto da forma. O simbolismo é o culto ao vago. A linguagem da música, a linguagem vaga, fluida. Né? O poeta simbolista, ele é um decifrador de hieróglifos. E o leitor, cabe ao leitor interpretar o que ele escreve, porque ele não afirma nada. Ele joga a ideia e o leitor tira a conclusão que quiser, certo? Então, a gente via muito nuvem, neblina, fumaça, essas coisas que deixam a visão um pouco turva, porque essa é a característica do simbolismo, tá certo? Achei. Então, olha, assinale a opção que explicita os dois estilos sugeridos, respectivamente, pelas palavras neblina e fábrica. Se neblina é referente ao simbolismo, então só pode ser a letra D. E as fábricas são referentes ao modernismo, porque o país, né, o mundo está em grande mudança. Tá bom? Então, ficamos com a letra D dessa atividade da página 55. Na página 56, nós vamos começar a falar dos sertões com Euclides da Cunha. Né? Já falei para vocês, o Euclides da Cunha, quando ele deu cobertura dessa Guerra de Canudos, vocês já estudaram, né? História, vão rever agora. Ele deu cobertura dessa Guerra de Canudos, ele era um jornalista. Né? Por isso que o livro, ele tem, assim, característica jornalística. Né? O livro, as obras de um modo geral do pré-modernismo, tem característica jornalística. Por quê? Porque ele é um escritor de jornal, ele é um jornalista, tá certo? Então, ele vai, acompanha a cobertura da guerra, só que ele percebe que tem coisas que acontecem na Guerra de Canudos que não são ditas propriamente como aconteceram, né? Por exemplo, a situação de exploração das mulheres não é falada, a exploração de todas as formas, né? Tem a exploração sexual, a situação de corpos que nunca se encontram, pessoas que nunca se encontram porque já foram mortas. Então, assim, ele vai mostrar isso tudo. 6, 7 anos depois da Guerra de Canudos, ele escreve um livro, né, mostrando essas facetas que não foram possíveis durante a guerra. Tá? A obra é dividida em 3 partes. Aqui fala a terra, o homem e a luta. Em A Terra, ele fala mesmo do sertanejo, né? É onde ele vai falar, é a parte que ele vai falar que o sertanejo é forte. Né? Você olha para o sertanejo assim, à primeira vista, você acha que ele é um fraco, que ele anda meio raquítico, assim, meio curvadinho, igual um ponto de interrogação, mas basta necessitar que ele se agiganta, né? É bastante bacana essa descrição que ele faz do sertanejo. Depois, a terra, né? Eu falar da terra, esse é o homem, né? Ele vai falar da terra, ele vai falar das características mesmo, né? Do sertão, tá? Até então, gente, o sertão não tinha sido matéria de livro, não. Não tinha sido cenário. Maria, mas e o romantismo com Vicente de Taunay lá com Inocência, o Gaúcho, o Tronco do Ipê? Sim, aí nós tivemos um regionalismo. Mas aquilo ali fazia um painel sociocultural do sertão, tá certo? E outra coisa, não podemos nos esquecer que o romantismo tinha uma linguagem idealizada, né? Nem sempre era visto, era mostrado realmente, as mazelas não eram mostradas, por exemplo. Né? Então, não podemos esquecer isso também, não. Podemos nos esquecer disso, não.
Então, o Euclides da Cunha vai falar lá do Norte e Nordeste. Nós vamos ver agora que, com o pré-modernismo, o Brasil vai ganhar páginas da literatura de um modo separado assim, por regiões, né? Igual foi o romantismo. Né? Vai ganhar, por exemplo, o Graça Aranha vai falar do Espírito Santo, né? Que eu já falei para vocês, que ele vai falar sobre a situação dos imigrantes que vieram para o Brasil. Né? Eles vão viver agora em condições assim, não tanto favoráveis, né? Porque acontece um inchaço muito grande das cidades, né? E a gente vê ali no Espírito Santo que tem muitas casas com características alemãs, né? Justamente por isso. Porque, por causa dos imigrantes dessa fase. O Euclides da Cunha vai falar do Norte e do Nordeste, né? Como nós já vimos. Vai falar do Norte e do Nordeste. Aqui ele vai falar dos sertões que aconteceu lá, né? A guerra que aconteceu lá. Então, Norte e Nordeste. Eu quero falar para vocês um pouquinho ainda mais sobre Canudos. Canudos era uma fazenda, né? Uma fazenda abandonada. E aí o padre, esse Antônio Conselheiro, foi morar e começou a aderir, ter adeptos, não é? Vou ver para onde eu parei com as características para vocês. Ali, Norte e Nordeste, Vale Paraíba com Monteiro Lobato, Espírito Santo com Graça Aranha, é isso mesmo. Os tipos humanos marginalizados nós já falamos. Os ícones, né? Os ícones das movimentações, ruptura com o passado, denúncia da realidade brasileira, regionalismo. Estão todos demonstrando grande interesse pela realidade nacional, contrariando o universalismo dos modelos realistas e naturalistas. Como que é agora esse nacionalismo? Eles vão falar de problemas especificamente de regiões do Brasil, tá certo? Isso se contrapõe ao universalismo do realismo e naturalismo, porque cada vez que o realismo e naturalismo mostrava um comportamento, uma patologia humana, não se tratava somente daquela pessoa, né? Mas de todas as pessoas que tinham um problema parecido com aquele. Entendeu? Por isso que é o universalismo. O cotidiano brasileiro basta ser exposto nas páginas dos livros, dando espaço à criação de obras de nítida preocupação social. A literatura engajada que nós falamos, né? Literatura com função social. Literatura que mostra o que a sociedade está sendo palco. Né? A sociedade é palco de grandes transformações e o escritor, ele se vale da sua criatividade, né? Da sua capacidade criadora e utiliza essas transformações do palco da sociedade para as suas obras, ok? Os tipos marginalizados nós já falamos, as lutas inglórias e as mazelas do povo passam a ser os temas dessa prosa pré-modernista. Galera, tô falando isso aqui tudo de novo, você vai até no texto, tá? A linguagem é simples, aproximação com a realidade brasileira. O que acontece aqui? A gente vai ter um jeito de falar brasileiro, né? Nas páginas dos livros, né? A linguagem mais direta, às vezes até um pouco coloquial, né? Por quê? Está mostrando como que o sertanejo vive, está mostrando como que o sertanejo fala. Então, tem que estar escrito como que o sertanejo fala. Entende? Por isso que é uma linguagem mais próxima da população. Ok? E isso aí já abre caminho para o modernismo, né? Que rompe definitivamente com as regras gramaticais. O modernismo não tem ponto, não tem vírgula. Então, entende? Tem até um poema do Manuel Bandeira que ele fala assim: para dizer melhor, dizer melhor. Para dizer milho, dizer milho. Para dizer telhado, dizem telhado. E assim eles vão fazendo telhado. Né? Ou seja, vão fazendo sua língua, né? Se fazem entender, fazendo seu dialeto. Os textos apresentam linguagem jornalística, aproximando-se por vezes mais da realidade do que de um estilo artístico propriamente dito. Por que a linguagem se aproxima do jornalístico? Porque o escritor, o grande nome aí, Euclides da Cunha, ele era um jornalista.
Eu já falei disso aqui para vocês também, né? Positivista republicano, fez a cobertura da Guerra de Canudos, escreveu Sertões, que é sua maior obra, tem caráter cientificista, descreve o sertanejo, o homem, a terra e a luta, produziu alguns outros tratados também. Né? Esse é o excerto do livro, Os Sertões. O Lima Barreto é chamado de cronista marginal, porque ele vai falar do subúrbio do Rio de Janeiro, tá certo? Aí o Triste Fim de Policarpo Quaresma. O Triste Fim virou até filme, tá? O Policarpo Quaresma é vivido pelo Marco Nanini. O que acontece nesse livro? Depois eu vou esmiuçar com vocês também um pouquinho mais. O Triste Fim de Policarpo Quaresma fala de um rapaz, um cara que é muito adepto às ideias do governo e ele acaba sendo morto, ele acaba sendo perseguido, desculpa, pelo próprio governo, cujas ideias ele era adepto. Ele começa a ficar doido, vai trabalhar, ele tem um nacionalismo muito forte em si, um dia vai trabalhar vestido de índio na repartição. Então, assim, causa um certo estranhamento com tudo que acontece, né, em torno dele. Depois era bom vocês pesquisarem, pelo menos para verem como que são as narrativas. Tá bom? Deixa eu ver aqui agora. O Sr. Monteiro Lobato. Estamos aqui no Sr. Monteiro Lobato. Acho que eu já falei de Monteiro Lobato também, né? Monteiro Lobato foi polêmico, colunista de jornal, moralista e conservador. Então, por isso que, né? Nacionalista, crítico do atraso do país. Gente, certa vez, ele começou a falar do Brasil, né? Do governador, do Estado, do governo do Brasil, presidente, que o Brasil tinha que explorar o petróleo, já falei para vocês, né? E aí, gente, o Brasil não tem petróleo, não, tem sim. Aí ele escreveu aquele livro, O Poço do Visconde. A literatura do Monteiro Lobato, ela é uma literatura para criança, mas com a característica de atingir adulto, tá certo? A literatura dele, ela faz essas críticas, né? Escreve o Poço do Visconde, o Visconde acha um poço de petróleo na Bahia, justamente onde depois foi encontrado petróleo, né? Em Salvador. Então, ele arrumou muita inimizade, não é? Porque vai falar do governo do Brasil, uai, né? Então ele arruma muita inimizade. Aí o governo do Brasil pediu a ele para trabalhar com ele. Vamos trabalhar comigo, tipo assim, né? Esse homem é muito poderoso, tá falando demais, vamos trazer para o nosso lado. Só que ele não aceitou, não. Aí eles mandaram ele como se fosse assim, um representante do Brasil do nada para os Estados Unidos. E quando ele viu que os Estados Unidos progredia assim, vorazmente, porque explorava minérios, aí ele falou, não, o Brasil também tem isso, nós temos que explorar. Claro, Mário, como é que ele sabe que o Brasil tinha? Gente, olha a dimensão territorial desse país. Não, é quase um continente inteiro. Não tem base aqui, não ter ferro para ser explorado, não ter petróleo para ser explorado. Não tem base, uai. Ele é inteligente, entendeu? Então, ele volta dos Estados Unidos com as ideias revolucionárias ainda mais afloradas. Aí ele escreve uma outra obra, e tem um cara que mora um americano que mora no Brasil, mora no Rio de Janeiro, e aí esse cara sempre dialoga com ele, né, na obra. E aí ele vai falando de novo dos problemas do Brasil. Dessa vez não tem muito jeito, né? Ele acaba sendo preso. Recebe cartas do Brasil inteiro, quando ele está preso. As pessoas falam com ele que lê os livros, não são só os filhos que leem, mas que as pessoas, os adultos também leem. E ele fala assim que quando ele estava preso, que não podia escrever muita coisa sobre o Brasil, ele sentia como se a Emília cutucasse no ombro dele, né? Contei para vocês já. Por que a Emília é uma boneca de Marcela que ia faladeira? Porque ele punha na boca da Emília tudo que ele não podia falar, né? Monteiro Lobato. Então era o personagem que estava falando, né? Mas ele dava voz, ela era a porta-voz do Monteiro Lobato, né? Então, assim, ele inaugurou também literatura para crianças, né? O dia de nascimento de 18 de abril é dia da literatura infantil. Né? Monteiro Lobato é quem inaugurou a literatura infantil no Brasil.
todos os escritores infantis que vêm depois de Lobato, eles se sentem como se eles fossem filhos de Lobato, né? Que foi ele que inventou isso. Na época que ele era criança, não havia livros infantis. Ele lia a história do Robinson Crusoe, ele lia O Menino Verde, João Felpudo, alguns livrinhos assim, eles não eram voltados para o público infantil, né? Por exemplo, Robinson Crusoe, agora nós temos uma versão simplificada dele, que os meninos até trabalham no 6º ano, que é da série Reencontro, né? Que é recontada a história, né? Essa série Reencontro, ela pega os grandes clássicos e faz eles um pouco mais condensados. Não sei se vocês leram, mas eu acredito que tenham lido, né? Eu peguei vocês no 7º ano, mas eu acredito que vocês tenham lido a história do Robinson Crusoe. Então, não era livro para criança. Ele e o avô dele tinham uma biblioteca muito grande, né? O avô dele era visconde, esse é o título de nobreza que se compra na época. O avô dele era visconde e ele lia muito na biblioteca do avô, essa fazenda, no interior de São Paulo, em Vale Paraíba. O avô queria que ele fizesse direito, né? Ele queria ser pintor. O avô dele falou: "Você tá doido, menino? Que pintor que o quê? Artista que o quê? Você vai ser advogado." Ele custeou os estudos dele, ele teve que fazer o que o avô queria, né? E se tornou seu advogado. O avô deixou de herança para ele a fazenda. Várias coisas, vários elementos da vida do Monteiro Lobato quando ele era criança foram ícones nas obras dele, né? O próprio Sítio do Pica-Pau Amarelo que ele escreve foi baseado nessa fazenda do avô, nessa traquinagem de menino que ele fazia junto com as irmãs dele, não é? Fazia muitas peripécias, tá, gente? O Monteiro, o Lobatinho, o Zé Emílio. Então, isso tudo serviu de base para ele criar o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? A Emília, o Pedrinho, a Nevezinho, né? A tia Anastácia, a Dona Benta, né? Que eram pessoas que figuravam mesmo na vida dele, tá certo? E o próprio sítio, como eu falei, né? Esse lugar mágico. O que ele fala no Sítio do Pica-Pau Amarelo? Ele traz à tona todo aquele folclore brasileiro, né? Da cuca, do boitatá, o saci, qual que é o outro? Importantíssimo lá que ele fala até. O boto. Obrigada, galera. Assim, ele traz o folclore brasileiro, tá vendo? Ele é muito nacionalista. Ele traz o folclore brasileiro para as páginas da literatura. E as crianças aprendem folclore a partir das obras dele, não é? Hoje as crianças quase nem sabem que 22 de agosto foi dia do folclore, não é? Eu fui professora de infantil, né, por muito tempo. Eu dei aula para menino de 4 anos. Então, muito tempo mesmo, até 2012 eu dei aula para esses meninos. Então, a gente trabalha muito isso com eles, né? Mas vão se perdendo esses acontecimentos folclóricos na nossa sociedade, né? Festa junina, que é um folclore, faz parte do folclore do Brasil. E aí, Monteiro Lobato veio mostrar isso para as crianças, né? Tem um outro livro dele que ele escreve para crianças, que é o Emília no País da... Não, A Chave do Tamanho. Que ele vive... A Emília vive num pós-guerra, né? Porque o Monteiro Lobato nasceu em 1882, faleceu em 1948. Então, ele passou pelas 2 grandes guerras, né? De 1914, é sobre a que ele escreve. Depois de 1945, 39 a 45. Então, ele fala que a Emília tem uma chave, que quando ela gira essa chave, ela se agiganta e ela acaba com todos os soldados combatentes. Então, é um desejo dele, né? De acabar com aquela guerra. Ok? Defensor do progresso material e cultural do povo, eu expliquei como. Participou da campanha do petróleo, participou ativamente da campanha do petróleo. Foi ele que falou que o Brasil tinha petróleo. Estilo literário sem muitas inovações e um crítico ferrenho ao modernismo. Upa, cavalgo, parto. Por esses dias de março, a natureza acorda tarde. Passa as manhãs embrulhada num roupão de neblina e é com o espreguiçamento de mulher vadia que despe os véus da cerração para o banho de sol. A névoa esmaia o relevo da paisagem, desbota-lhe as cores. Tudo parece coado através de um cristal despolido. Olha aqui, apesar de ser uma narrativa em prosa, a gente percebe, assim,
Um caráter poético, né? Você vê, você nota a literação, você nota uma linguagem poética, porque ele fala com muita subjetividade. Ele compara as manhãs com a mulher acordando, a mulher espreguiçando, né? Quase que uma linguagem um pouco sensual, não é? Do Monteiro Lobato. Augusto dos Anjos, o poeta dos vermes. Coitado do Augusto dos Anjos, olha, soma de todas as tendências da época, somos de todos os problemas, digamos assim, para o Augusto dos Anjos. Concilia cientificismo e simbolismo. Linguagem científica aliada à agressividade e vulgaridade vocabular. Como assim agressividade e vulgaridade vocabular? Olha do lado aí, vamos ler daqui a pouco. Palavras antipoéticas são palavras que quebram a poesia dos versos, certo? Temática da morte, dos cadáveres, dos vermes e dos fluidos corporais. A temática da morte nós já tivemos na poesia na segunda geração do romantismo brasileiro com Álvares de Azevedo. Mas não falava de corpos cadavéricos, não falava de vermes e fluidos corporais. Isso aí é a inovação do Augusto dos Anjos. Pessimista, claro, né, gente? Se a temática dele é morte, é fluidos corporais, é verme e cadáver, claro que ele é pessimista, isso tudo é referente à morte. Tá certo? Expressava a angústia da matéria, do corpo. Olha, versos íntimos. Toma um fósforo. Acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Quebrou o lirismo todo dos versos com esse escarro aí, essa que mais? Chaga, entende? O que ele usa uma linguagem assim, tanto vulgar. Imagina, isso daí não era fácil ser aceitado na época, não. É claro que o Machado de Assis já tinha preparado o terreno, né? Lembra que o Machado de Assis escreve a dedicatória dele é para o verme que primeiro roeu as carnes dele? Então, Euclides da Cunha, representado na minissérie chamada Desejo. Deixa eu ver aqui se temos alguma coisa importante para a gente falar. Principal obra, os sertões. Depois nós vamos esmiuçar isso aqui, eu quero corrigir com vocês. Tá? Depois nós vamos esmiuçar os autores e as suas obras. Para isso, eu vou mandar para vocês um documento, vocês vão ler, para a gente poder falar sobre isso. Ok? E alguns excertos que a gente vai trabalhar. Ok? Galera? Depois a gente parte para o... Só mais aula da semana que vem. A gente já parte para as expressões aí da vanguarda. Expressionismo, dadaísmo. Vou corrigir aqui. O Zoom já está fechando. Vou interromper esse aqui, porque aí a gente põe um... Você precisa uma postilha. Meu áudio agora vai ficar ainda melhor, porque comprei o notebook novo. Aí, vocês vão me ouvir melhor. Exercício de aprendizagem, página agora 57, que eu pedi para vocês. Aqui, ó. Página 57, o 2 e o 3. Eu acho que foi só até aí que eu pedi para vocês fazerem. Bom? Vamos lá? Tá bom. Deixa eu achar aqui. Isso aí. É o que eu pedi mesmo. Ó. Não sei, respondeu Dona Carochinha, mas tenho notado que muitos dos personagens das minhas histórias já andam aborrecidos de viverem toda a vida presos dentro delas. Querem novidade. Falam em correr mundo a fim de se meter em novas aventuras. Aladino queixa-se de que sua lâmpada maravilhosa está enferrujando. A bela adormecida tem vontade de espetar o dedo em outra roca para dormir outros 100 anos. O gato de botas brigou com o Marquês de Carabás e quer ir para os Estados Unidos visitar o gato Félix. Branca de Neve vive falando em ungir os cabelos de preto e botar muge na cara. Andam todos revoltados, dando-me um trabalhão para contê-los. Mas o pior é que ameaçam fugir. E o pequeno polegar já deu exemplo. Monteiro Lobato, Reinações de Narizinho.
Explique como se dá o processo de intertextualidade no texto de Monteiro Lobato. Intertextualidade nesse texto. Ó, a intertextualidade é um recurso de linguagem no qual um texto faz menção a outro, né? Ou faz referência, ou retoma alguma parte de um texto já conhecido, né? Mantendo uma relação com esse texto retomado, ok? Nesse caso aqui, que a gente está falando, a intertextualidade se dá pela citação que a obra faz de vários nomes da literatura, né? De Conto de Fadas, por exemplo, personagens famosos dos Conto de Fadas, de outros livros, estão aqui reclamando da situação que vive, digamos assim, né? Ó, esses livros aqui que ele está falando, olha, O Gato de Botas, A Bela Fé, a maioria são atribuídos aos irmãos Grimm, né? Essas grandes obras. Então, essa intertextualidade aqui se dá porque o Monteiro Lobato, ele cita, né, algumas grandes obras, principalmente dos irmãos Grimm, e faz referência a essas personagens e alguns fatos históricos desses personagens, né, no texto. Ele cria essa relação intertextual. Aqui, ó, cadê? A Branca de Neve quer pintar os cabelos de preto. Gente, a Branca de Neve quer pintar os cabelos de preto e botar muge na cara. Cadê o outro? Aladino queixa-se de que sua lâmpada maravilhosa está enferrujando. A Bela Adormecida tem vontade de espetar o dedo em outra roca. Era o que era mais temido na história da Bela Adormecida, não é? Era que ela espetasse o dedo na roca, né? Jogaram todas as rocas fora, né? Que só não incendiaram, né? Colocaram num cômodo lá e ele entrou. Não é? Quando você tem uma coisa que é problema, você elimina de vez, né? Não só camufla, não. Tem que eliminar de vez, não que não volta. Ok? Então, como se dá o processo de intertextualidade no texto? O Monteiro Lobato cita vários personagens que são atribuídos aí a maioria deles aqui, né, atribuídos aos irmãos Grimm, né? Então, ele vai falar das características desses personagens, né, características das histórias desses personagens no seu texto, ok? Transcreva um exemplo de sequência textual narrativa e um exemplo de sequência textual descritiva. Narrativa. Não sei, respondeu Dona Carochinha, mas tenho notado que muitos personagens das minhas histórias já andam aborrecidos de viverem toda a vida presos dentro delas. Então, um exemplo de narrativa. Nós temos personagem, enredo, o que acontece com alguém em determinado tempo, né? Esse aspecto da narração aqui, terceira pessoa, reproduzindo a fala da Dona Carochinha, né? Não sei, respondeu Dona Carochinha. O narrador em terceira pessoa, reproduzindo a fala da Dona Carochinha, e falando dos personagens que vivem aborrecidos. Então, história acontecendo com alguém, a história dos personagens, ok? Isso que é traço narrativo. Agora, descritivo. Descritivo da característica do personagem. Pode ser essa parte da Branca de Neve aqui que eu falei, ó. Branca de Neve vive falando de ungir os cabelos de preto e botar a muge na cara. Ok? A descrição de características físicas da personagem, né? E faz referência também da característica psicológica, quer dizer que ela está cansada daquele cabelo, daquela cor, aquele rosto muito branco, né? Vai passar uma coisa aí para ficar mais moreninha. Não quer mais ser branco de neve. Questão 3. No prefácio da primeira edição de Urupês, diz Monteiro Lobato, Urupês, são alguns contos, né? Que ele fala sobre o Urupê, para ele, é esse homem do mato, tá certo? Que vive trabalhando no mato. E aqui aproveito o lance para implorar perdão ao pobre Jeca. Eu ignorava que era assim, meu tatu, por motivo de doença. Hoje é com piedade infinita que te encara quem naquele tempo só via em ti um mamparreiro de marca. Perdoas? Ele está pedindo perdão para o Urupê do que ele falou do Jeca Tatu. O Jeca Tatu era queimador de mato, que ele não sabia lidar com a terra, que ele achava que queimando a terra, né, fazendo aquelas coivaras, né? Coivara assim, acabou o milho, fez a respiga, pega todos os
os restos dos pés do milho, porque o pé é muito grande, né? Então dá muita palha. Amontou aqui, faz uma leira assim, ó, um betume, que chama betume. Amontou assim, de fora a fora na plantação, na terra, né? Que hoje não é plantação mais, no terreno, e ateia fogo. Aí a jeca tatu via aquela terra fofa, que a terra, depois que ela passa o incêndio, né? Ela fica fofa, né? Ela perde a consistência. Que a terra fofa é a terra produtiva, mas não é, gente. A terra se torna improdutiva, queimou os minerais, os nutrientes da terra. Só que o jeca tatu não sabia disso. E o Monteiro Lobato jogou a culpa no jeca tatu, que não sabia cuidar da terra. Depois ele explica, em Urupês, ele explica que a culpa não é do jeca tatu. A culpa é do governo, que não faz um curso do Senar chegar até ele. Entendeu? Que não faz um curso do... Como é que chama? O outro órgão. Esqueci agora. Esqueci na aula passada também. Não tem um curso que chega até ele para ensiná-lo a cuidar da terra. A educação não chega ao homem do campo. A saúde não chega ao homem do campo. E é isso, galera. Deixa vocês embora mesmo. Está na hora de acabar a aula. Tá bom? Aqui, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem enquanto vocês estão estudando, vocês me chamam. Tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Vou deixar a atividade para vocês. Vou deixar lá para domingo. Para vocês fazer durante a semana e a gente corrigir. Tchau, tchau. Beijo, obrigada.